nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Tami Reis. Christian, você sempre arrasa muito. Amo seus vídeos, assisto todos em ensaio indicando para todo mundo. Outro dia estava numa conversa dessa sobre a vida com motorista de aplicativo. E quando vi, estava indicando o canal. Yes! Faz um vídeo falando sobre terapia breve. É correto a gente falar de terapia breve de base psicanalítica? Como você vê essa questão? Os planos de saúde acabam limitando a quantidade de sessões a que o usuário tem direito. O que você pensa ser possível fazer nesses casos? Poxa, muito legal a tua pergunta, Tami. É uma pergunta prática, de grande incidência aí na vida das pessoas que pretendem fazer algum trabalho terapêutico, né? E que levanta essa pergunta de base, o que seria, né, uma psicoterapia breve. Esse é um conceito que tem várias incidências. A gente tem isso no psicodrama, por exemplo. A gente tem a psicoterapia breve de inspiração psicanalítica. A gente tem a psicoterapia breve ligada às terapias cognitivo-comportamentais. Elas surgem mais ou menos aí nos anos 80, a partir da constatação de que os tratamentos começavam a demorar muito, mas também a partir da expansão da base das pessoas que procuravam psicoterapia espontaneamente. Esse duplo influxo levou à aparição das psicoterapias psicanalíticas, né? Com um tempo de intervenção mais curto. E eu acho que certamente a gente poderia colocar como antecedente para isso um autor da escola húngara, um discípulo de Ferenczi, né, chamado Michael Balint, né? Um texto que me parece essencial para todo pretendente, a terapeuta, a psicanalista, né? A falha básica. Um trabalho dele sobre as funções da regressão ligado às experiências com grupos que ele fazia na Inglaterra, aí no pós-guerra, dentro dos hospitais. Então, nos hospitais a gente tem um tempo de permanência do paciente, mais ou menos delimitado, e o Balint se pôs a fazer experiências, então, com esses pacientes, com as equipes médicas, e como isso podia, assim, favorecer o restabelecimento daquelas pessoas. Balint, ele trabalha, como a gente mencionou, né, com essa ideia da regressão. Era uma equação canônica para os analistas nos anos 70, nos anos 60, né, em que o psicanalista ele não responde à demanda, né, ele frustra. Isso gera uma consequência no paciente, que é a regressão. Então você modula até onde essa regressão vai acontecer, né? Você não responde, o sujeito faz o pedido de novo, ele faz o pedido em outra chave, ele faz um pedido numa gramática cada vez mais regressiva. Lembrando aí da equação genital, fálico, anal, oral. E essa regressão ela tende a se estabilizar em torno então da aparição da agressividade. Então nesse momento, diz então a técnica canônica, seria importante interpretar, e esse seria um momento fértil para a interpretação. Trabalhando com isso, o Balint viu que nem todos os pacientes respondem a essa equação e percebeu que vários precisavam de o quê? Uma espécie de acolhimento, né? Uma espécie de resposta global, de resposta atual para o seu sofrimento. Então a gente coloca ele como patrono aí das psicoterapias breves. Já nos anos 2000, a gente tem uma reconfiguração desse quadro com a entrada, né, que você menciona aqui, das agências de seguro-saúde, os planos de seguro, e que passam a cobrir, não só no Brasil, mas também fora, em alguma medida, as psicoterapias. E aí a gente tem um problema, porque essas companhias dizem assim: eu vou considerar a psicoterapia como uma intervenção médica, então eu vou pagar, sei lá, 5 sessões, 10 sessões, 15 sessões por ano. Isso acabou produzindo um descompasso entre as psicoterapias cognitivo-comportamentais, que conseguiam fazer planos de intervenção, como se diz então, focais, né? Essa é uma característica da psicoterapia breve. Em vez de o foco ser assim na pessoa e na sua história
e o método ser a associação livre, né, a fala livre. Nós vamos assim direto ao problema, direto ao que interessa, foco no problema. A partir do foco no problema, você conseguiria assim apressar as coisas, ou pelo menos dar uma resposta que seria ou suportiva, né? No sentido de permitir que o sujeito continue enfrentando as suas questões, reduzir a angústia, fazer com que ele se movimente em alguma direção para que a perspectiva da sua situação mude, ou então para que assim ele desenvolva uma questão, ele se coloque uma abertura para um tratamento mais extenso, né? Quer dizer, como se nesse caso a gente fosse fazer uma intervenção mais focal, mas na linha do que o Freud comenta assim no começo do caso do Homem dos Ratos, né? De introduzir o sujeito ao inconsciente, de mostrar ao sujeito, olha, existem determinações na sua vida que escapam à sua consciência, à sua vontade, inclusive à sua própria representação. Então, psicanálise até esse momento tinha um protocolo bastante específico de procedimento, 4, 5 sessões por semana, interpretações longas, a partir de uma transferência lentamente desenvolvida. Com essa entrada dos planos de saúde, a psicanálise teve que encontrar uma espécie assim, de resposta a isso. Isso veio um pouco da tradição psicodinâmica, então ligada à psicoterapia de extração psiquiátrica, onde a gente tem então dois autores que eu gostaria de mencionar, um é o Guy Leron, né, As Psicoterapias Breves, e outro o Maurício Nobel, aqui no Brasil, também um trabalho bastante lido sobre as psicoterapias breves, que teria esse foco, né, na ativação imediata das funções egóicas do paciente. Isso vocês vão encontrar também nesse texto, que é um manual muito usado, muito básico, para quem quer ter uma introdução ao que é uma psicoterapia. E eu recomendo, né, Martins Fontes, Teoria e Técnica das Psicoterapias, do Hector Juan Fiorini. Vamos entrar um pouco então agora mais na dimensão da brevidade da intervenção no campo da psicanálise de orientação lacaniana. Acho que o grande exemplo que a gente tem para isso está dado aí nos anos 2010, 2005, quando a Escola Mundial de Psicanálise, EBP, no caso do Brasil, promoveu o que ele chamou de psicanálise com efeitos terapêuticos rápidos, a partir de alguns ambulatórios nos subúrbios de Paris. E aí vem todo um conjunto de intervenções muito interessantes. Quem quiser tem esse trabalho aqui, Efeitos Terapêuticos Rápidos em Psicanálise, Conversação Clínica com Jacques Lamillère em Barcelona, né, pela editora Scripton, né. Bom, o que a gente faz do balanço dessa experiência? Ela mostra assim como intervenções num curto espaço de tempo, 5, 10 encontros, elas podem ser profundamente transformativas. E isso seguindo um pouco as recomendações que o Lacan fazia em direção do tratamento e os princípios do seu poder, quando ele falava do início do tratamento. Quer dizer, olha, o início do tratamento ele gera efeitos terapêuticos imediatos. Em função do quê? Em função de 3 acontecimentos, né, que são trazidos assim para a vida do paciente quando ele começa a falar, e começa a falar espontaneamente para alguém que o acolhe, que o escuta sem criticá-lo, sem pré-julgar. O primeiro acontecimento é o que a gente poderia chamar assim de uma retificação, ou melhor dizendo, uma retificação das relações do sujeito com a realidade. Ele começa a falar e ele começa a perceber que aquilo que ele representa da realidade não é bem assim, né? De que há um espaço entre o que ele percebe e o que é. E a percepção desse espaço, ela tem efeitos tranquilizantes, calmantes, porque retira do sujeito a sua certeza. Essa é a fórmula para tratar a angústia. A angústia nos leva ao estado de certeza, de que o mundo vai acabar, que não vai dar certo, que eu vou tomar pau naquela prova, que eu não vou passar, que eu não vou conseguir. Bom, a hora que a gente vai falando e medindo, né, e se escutando o porquê das razões que levam a gente àquela certeza, a gente vai perdendo essa certeza.
Ou seja, a gente vai retificando, alterando nossas relações com a realidade, com o real, vamos entrar nesse ponto aqui, né? Mas isso tem um efeito terapêutico. O segundo efeito diz respeito ao fato de quando eu falo autenticamente, eu me abro para o outro, isso tem efeitos de desenvolvimento da transferência. E isso me faz assim supor que há um sujeito que sabe sobre o meu desejo, que é possível, portanto, saber sobre o meu desejo, que, portanto, é possível alterar, se implicar com ele ou fazer alguma coisa diferente. Isto é profundamente terapêutico. Quer dizer, produzir transferências, ainda que a gente não sabe direito o que vai acontecer depois disso, tem um efeito de pacificação. Por quê? Porque transferência é um sinônimo para amor. Uma das dificuldades maiores de pensar, de organizar a vida da gente é quando a gente se sente sozinho, desamparado, isolado do outro, incapaz de amar, não amado. A gente para de pensar. Então aí a gente tem um segundo efeito das psicoterapias breves, que é um efeito de enquadre, é um efeito de simplesmente você conseguir estabelecer para o sujeito essa experiência, de estar com ele, né? De estar ali atenciosamente, cuidadosamente. O terceiro efeito da psicoterapia breve advém, nesse caso, de uma implicação subjetiva. Isso é muito importante porque a gente vai sendo oprimido, né? Por circunstâncias, por teorias, por narrativas, por crenças, né? Crenças limitantes, que vão produzindo um estado psíquico em que isso que a gente está sentindo e vivendo acaba se apresentando como uma determinação do mundo, uma determinação do outro, uma determinação das circunstâncias. Ah, é porque eu nasci assim. Ah, é porque eu sou pobre. Ah, é porque eu não tive chance na vida. É porque o outro me ferrou. Não, é porque o outro me sacaneou. É porque... Enfim. E esse estado é um estado, então, de desimplicação, em que eu sofro e que as coisas não vão bem para o meu lado, mas a razão, os motivos, a causa disso está no outro. Então a gente pode dizer assim, essa escuta cuidadosa, ela envolve uma enunciação, uma pergunta, né, uma pergunta cuidadosa, que é assim, qual é a sua parte nesse latifúndio? Né? Como dizia João Cabral de Melo Neto, né? O que você está fazendo que concorre, né, que contribui para a produção da realidade da qual você se queixa. Presta atenção, hein? Isso é muito diferente de culpar a vítima, dizer, o culpado é você. Veja, não é culpa, não é responsabilidade, o termo aí é implicação subjetiva. Ou seja, o que você está fazendo, né, com a sua vida? Porque, em geral, muitas pessoas, especialmente estados agudos, estados traumáticos, né? As pessoas dizem assim, olha, a minha vida está sendo governada por outras coisas, não por mim. E aí isso também faz com que a gente deixe de pensar, né? O que é que a gente pode fazer com o que fizeram conosco? Voltando aí na colocação do Sartre. Então essas três atitudes básicas, elas comandam a escuta concentrada, a escuta focal, a escuta, vamos dizer assim, psicoterapia breve, de orientação psicanalítica. Quanto ao que eu penso sobre a quantidade de sessões e os planos de saúde, é basicamente uma pouca vergonha que isso aconteça, né? Quer dizer, a gente tem estudos dizendo psicoterapia, mais longo prazo, long-term psychodynamic therapy, ela é melhor, mais eficaz, tem efeitos mais prolongados do que as psicoterapias curtas, breves. Então, no fundo, é assim, eu não quero pagar, então eu vou fingir que eu consigo mais por menos. Eu vou me enganar e vou enganar às vezes os outros, dizendo assim, ó, eu consigo os mesmos resultados e a mesma perseveração desses resultados pagando menos, né, com menos sessões. Gente, como acontece na história dos homens isso e das mulheres e dos seres humanos, isso não dá muito certo, ou dá certo para aqueles em que um empurrão é suficiente para aquele momento na vida.
um escuta para fazer um giro de discurso basta, um respiro na vida é mais do que eu preciso. Nem todo mundo realmente precisa de um... bom, vamos pôr a vida na bancada, vamos examinar do que ela foi feita, para onde ela vai, quem eu sou, para onde eu vou. Portanto, é preciso respeitar as psicoterapias breves, né, contextuais, as situações em que você não consegue, não dá para fazer uma coisa mais extensa, e o trabalho acaba tendo frutos sim, acaba tendo resultados sim, mas elas são diferentes dos resultados de outros programas clínicos, outras propostas terapêuticas, né? Agora, não me venha com o raciocínio capitalista, né? De que, bom, eu vou pagar menos e vou ter mais, porque isso aí não tem, gente, tá? Pede para ser enganado. Porque isso aí, muita gente chega na psicoterapia breve com essa ideia, né? Vão me falar uma coisa que plim, vai resolver, depois você vai voltar para outro, vai plim, até vai dar plom, e daí você começa a sacar que a vida demorou para você se colocar nessa encrenca que você está, né? Você passou aí 20 anos, 15 anos, às vezes 50 anos para chegar nesse ponto. Você acha mesmo que você vai falar com uma pessoa meia hora e o sujeito vai dizer uhul, e sua vida mudou? Não. Isso aí demora porque demorou para se formar. Não quer dizer que é a mesma coisa, mas respeito e dignidade pela complexidade humana faz bem e eu acho que ajuda a todos que querem ter o cuidado com as almas, essas tulipas que, como dizia o Winnicott, a gente tem que tomar cuidado para não meter a mão e bagunçar tudo de uma vez. Por hoje é só, eu queria agradecer muito o pessoal da Psicanartes, que me mandou esse querido caderno, que me acompanhou durante o ano de 2000, ano que ficará para a história, né? 2020, com anotações das lives, das aulas, das sessões, tudo que me aconteceu ficou aqui gravado nesse simpático caderno, e eu sei que é um pessoal que faz um trabalho muito bonito com artes gráficas e psicanálise, então estou agradecendo, recomendando, eles estão aí no Instagram e parecem assim muito legais. Tá bom? Então, para receber mais fragmentos breves, curtos, curtíssimos, clique aqui em Aqueronta Movebo, né? O barqueiro que lentamente transporta as almas de um lado dos Campos Elíseos, não, do Averno, para os Campos Elíseos, né? Num caso, para bom, aquilo que seria o protótipo do inferno, o reino de Plutão, no outro. Barqueiros somos, para lá vamos e com calma. É isso aí, gente. Abraço, beijo, aperto de mão.